Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, minha gente? Teve um imprevistozinho aqui no meu computador. Estamos iniciando aí a live 5 dicas quânticas para ficar muito rico. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está chegando aí no YouTube, lembre de deixar o seu like. Se você está chegando aqui no Instagram, lembre de convidar as pessoas também. Convida as pessoas aí do seu convívio. Nós vamos trazer um conteúdo bem interessante em cima da questão da prosperidade financeira, como eu venho falando, e hoje nós vamos trazer 5 dicas, 5 dicas para você ficar muito, muito rico, muito rica, né? E eu quero saber, boa noite Luiz, boa noite Marina, Fátima, Cristina Carvalho, Cleidivânia, boa noite Laís, boa noite Lucilene, Fernando Nunes, Raquel, Rita Trancoso, Poesias, Lisboê, o pessoal da comunidade quântica chegando aí em peso, Maria Bethânia, Kátia Gregório, sejam todos e todas bem-vindos. Chegando no YouTube, você já deixou o seu like? Já vai deixando o seu like. A Meire, também por aqui, a Lia Silva, Rafael, Luci, sejam todos Geni, Maria das Graças, Alejandra, direto da Argentina, chegando a Alejandra, boa noite, querido Ivo, Kátia Gregório, sempre um prazer estar com vocês. Como é que está o tempo aí? Aqui deu uma esquentada aqui hoje em Recife, viu? Deu até para eu tomar um banho de floresta. Paula Tejano, boa noite, Maria Ramos, então todos e todas que estão chegando aí. Então hoje nós vamos trazer, como eu venho compartilhando essa semana, eu venho trazendo essa reflexão, né? Vamos compartilhar. No YouTube você pode compartilhar também através do WhatsApp, viu, gente? É só clicar ali onde tem abaixo, compartilhar. Você pode mandar para a sua lista de familiares aí do WhatsApp, pessoas que se interessam. 9 graus aí em Pinamar. Eita, frio, né? Oi, Rafael, um abraço também aí, por gente boa de São Luís. Espero em breve estar aí em São Luís fazendo o coach quântico que estava marcado para antes da pandemia. Tá muito frio ainda aí, né? Em Poá, em São Paulo. Melhor água mineral do Brasil, é mesmo, né? Qual é a melhor água mineral do Brasil? Me manda aí o nome dela, que eu me interesso muito por isso. Me manda aí, por favor, né? Um abraço aí para Paula Tejano. Tá no Edredom, é? Pois é, Edredom nesse momento tem uma companhia maravilhosa, né? Boa noite, Zilma. Boa noite, Claidi. Água Poá, olha só. Eu não conhecia essa água, né? Vou até anotar aqui que eu me interesso muito por água de qualidade. Então, água Poá. Qual é a alcalinidade dela? É uma água muito alcalina? Depois você passa aí a alcalinidade, mas eu vou procurar no Google. Me interessa muito por águas boas, né? Nunca vi falar, deve ser uma água que predomina mais aí pela região sul e sudeste, né? Então, gente, olha, banho de floresta faz um bem medonho, é uma coisa assim, pH 7. Eu acho que tem águas com pH mais alto no Brasil, né? Acredito que sim. Então, vamos lá. Tem água sulfurosa, tem muitos tipos de água. Minas tem águas medicinais extraordinárias também, né? Tem a Cristiane Mossalini, né, que está até fazendo mentoria comigo. Ela é dona de uma água muito famosa também lá no Paraná. Segundo ela, uma das melhores do Brasil também. Esqueci o nome da água agora. Se Cristiane estiver aí, pode falar. Pode ficar à vontade para falar, fazer um merchandising da sua água, né? É água Caxambu, né? Pois é, tem muita coisa boa. Minas, eu passei ali por alguns lugares, assim, que simplesmente é extraordinário. Minha gente, quem quer ficar rico aí, hein? Quem quer ficar rico? Quem já é rico quer ficar mais rico? Quem é? Me diga aí. Quem quer ficar rico? Quem quer ficar rica, né?
Vocês acham uma boa ficar rico financeiramente? É claro que nós vamos explorar outras possibilidades, mas eu estou querendo saber quem quer ficar rico, quem quer prosperar financeiramente, né? A pele ficou ótima, né? Pois é. Então, olha, banho de floresta é maravilhoso. Então, diz aí, quem quer ficar rica, quem quer ficar rico, diz aí se você quer ficar rico. Luiz Augusto quer ficar rico de felicidade. Gomes, eu dou a dica, quero ser milionária. A dica é prosperar. Marisa, eu. Então, é importante vocês deixarem claro que vocês querem ficar ricos, né? Ficarem ricas, né? Porque a primeira obstáculos para você ficar rico, às vezes pode ser você mesmo, né? Então, primeiro você precisa saber se você quer ficar rico. Maria Lúcia quer ficar milionária, Titi também quer, eu quero, Cleidivan, eu quero, Beto, eu quero. Cátia está dizendo, eu amo dinheiro, riqueza, eu sou rico e quero ficar milionária. Muito bem, Cléo, eu sou rico, riquíssima, eu quero ficar milionária, eu quero ficar rica financeiramente, riqueza plena, quero ficar milionário, ficar rica em dólares. Olha aí, Alejandra, ficar rica em dólares. Muito bem. E a Keline também quer. Muito bem. Quero manter minha estabilidade financeira, sempre rica de saúde, paz e alegria. Daí o resto vem. Sou prosperidade, eu quero prosperar. Luísa, quero ficar rica. Muito bem, muito bem. Agora, vamos fazer a segunda pergunta. Vamos fazer a segunda pergunta da noite. Quem se dispõe... Quero ser o tio Patinhas aqui da vila, ser arquibilionário. A Miriam está dizendo que quer ser o tio Patinhas. Então, agora vem a segunda pergunta. Vem a segunda pergunta, que é uma pergunta que eu costumo fazer também para as pessoas que estão querendo se curar. Você está disposto a mudar os seus hábitos que contribuem para que você não seja uma pessoa rica financeiramente? Então me responda, sim ou não. Você está disposto a mudar os hábitos que bloqueiam a sua prosperidade financeira? Então essa é a segunda pergunta, tá? Primeiro você disse que quer ficar rico, tá? Então eu quero que você me diga se você está disposta a mudar os hábitos que bloqueiam a sua prosperidade financeira, tá? Porque isso aí é a questão essencial, né? É normal você querer ter prosperidade financeira, não tem nada errado nisso. Agora a questão é, você está disposta a mudar os hábitos que atrapalham a sua prosperidade? Você está determinada a fazer isso? Você é capaz de sair dessa live aqui e começar a mudar seus hábitos? A imagem está falhando? Cleo, só você que está falando isso, Cleo. Então dá uma olhada aí na tua internet, porque ninguém reclamou ainda, nem no YouTube, nem no Facebook, e no Instagram, só você. Está aberta a qualquer mudança. Muito bem. Então, aproveite se você está no YouTube e já deixa o seu like, né? E já deixa o seu like, porque essa live aqui nós vamos trazer possibilidade de você se transformar em uma pessoa muito rica, tá? Então, pelo jeito, Cleo, é você mesmo aí, só você que reclamou. Quando é uma pessoa só, então eu já sei que o problema está na internet da pessoa, né? Está disposta a mudar os hábitos que impedem de prosperar. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Primeiro mau hábito de pessoas que não prosperam. Sabe qual é? Fofoca. Fofoca. Fazer fofoca. Falar mal dos outros, fazer intriga. Você está disposto a deixar de fazer fofoca? Falar dos outros, colocar muita atenção no quintal do vizinho, né? Será que agora agora melhorou? Agora o Cléo disse que está melhorando e aqui algumas pessoas estão dizendo que está travando a imagem. E aí, gente, tá ok aí no Instagram? Agora umas pessoas estão dizendo uma coisa, outras estão dizendo outra. Então, uma das coisas
Uma das coisas que atrapalham, né? Uma das coisas que atrapalham a prosperidade chama-se fofoca, tá? Fofoca. Então, o primeiro mau hábito que vocês precisam, né, curar é parar de fazer qualquer tipo de fofoca, falar mal dos outros, ficar lendo notícias negativas e espalhando, né? Então, assim, a pessoa que quer ser próspera tem que ter foco, né? Ela precisa ter o foco onde ela quer chegar. E no momento que você está fazendo fofoca, você está criando karma negativo para você. Você está se contaminando energeticamente, né? Então, é exatamente isso aí. Pare de se preocupar com a grama do vizinho. Então, pare de olhar para a vida do outro, né? Pare de olhar para a vida do outro. O foco de quem quer prosperar é você. Você tem que jogar sua energia em você, tá? Então, assim, essa é uma das primeiras coisas, né, que é fundamental para quem quer prosperar, é parar com fofoca. Fazer intriga, né? Falar mal dos outros, direcionar sua atenção para a grama do vizinho e esquecer de cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Tem pessoas hoje que vivem olhando o seu Instagram para saber quem é que você curte. Aí a pessoa vai lhe criticar se você curte uma pessoa que ela não gosta. É uma coisa absurda isso. Mas acontece, né? Tá? Então, o primeiro hábito, tá, é exatamente, ó, veja bem que esse hábito aí ele já vai abranger uma série de coisas. Você está disposta a sair dos grupos de WhatsApp que só falam de negatividade, fake news, política, religião, muita pequenice? Você tem coragem de fazer isso? Você está disposta a sair desses grupos? Se despedir gentilmente do pessoal, pessoal, vou cuidar da minha vida, né? Estou muito ocupado, né? Gosto muito de vocês, mas estou saindo aqui. Até logo, tchau, tchau. E você vai cuidar da sua vida. Você está disposta a fazer isso? Entendeu? Então, assim, são coisas, porque veja bem, gente, a vibração da prosperidade é uma vibração que está associada à vibração da gratidão. Uma pessoa que vive dentro de grupo de WhatsApp, falando negatividade, batendo boca com os outros, né, no nível, né, no nível baixo, que são muitos grupos que tem por aí, que alguns eu já observei e caí fora também. Então, assim, gente, você precisa, veja bem, é preciso você focar. Se você está querendo ser uma pessoa rica, você precisa focar sua energia na riqueza. Você não pode focar sua energia na miséria, tá? Então, duas tarefas aí nós já colocamos, né? Duas tarefas. Você parar a fofoca, parar de olhar para a vida dos outros, parar de fazer qualquer tipo de intriga, desligar a TV. Sempre que tiver alguma notícia, você não precisa saber tudo que está acontecendo no mundo, não há necessidade disso. Você precisa estar focando a sua energia na sua vida, entendeu? Você não precisa ficar vendo programas de negatividades, né? Não tem necessidade disso. Entenda que você se comunica com o universo o tempo todo. E aí, na medida que você vai limpando a sua matriz, né, à medida que você vai se libertando de negatividades, você vai abrindo esse campo para a prosperidade chegar. Essa energia que você está despendendo negativamente, seja com fofoca, com intriga, de ouvir coisas negativas, de estar falando mal dos outros, de estar falando mal, seja lá o que for, de política, de religião, essa energia você vai canalizar agora para a sua criatividade. Tá? Para a sua criatividade. Então, veja que eu estou colocando aí desafios, né? Por isso que eu perguntei para você, você está disposto a mudar os hábitos? Porque se você não entender que a negatividade, né, a vibração na negatividade é um bloqueio à sua prosperidade, você nunca vai prosperar, entendeu? Você vai estar sempre envolvido com energias densas, né? Então,
Então, procura se despedir, né? Procura... Oi, Fábia, boa noite. Procura se despedir dessas energias densas, entendeu? Então, desliga o noticiário, para de fazer fofoca, para de fazer intriga e sai de tudo que é grupo de WhatsApp, seja lá o que for. Se despede do pessoal, olha, foi muito bom estar com vocês, mas eu estou aqui com novas prioridades na minha vida. Então, o tempo que você gasta para ouvir essas fofocas, essas intrigas, muitas mentiras, que é muito como hoje em dia, o tempo que você gasta ali para processar internamente, energeticamente, se contaminando com essas negatividades, você agora vai utilizar isso como energia criativa, tá? Então agora você vai, né? Aí você vai, primeiro você vai limpando o terreno, grupo de família, se for negativo, sai, tchau, 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 tchau. Entendeu? Grupo de família, se é uma coisa saudável, bom, mas se não, tchau. Pessoal, a gente se fala no privado, tá? A gente se fala no privado. Quem quiser me procura no privado. Grupo de família, você faz isso. Você vai ficar em grupo de família tóxico, né? Baixo astral, baixo nível, baixa vibração. Por quê? Para que isso ajuda você em quê? Isso tira teu foco, isso tira tua energia, isso baixa a tua vibração, isso leva você para o campo da negatividade, que é incongruente com prosperidade. Prosperidade tem a ver com felicidade. Prosperidade tem a ver com evolução. E nesse nível, né, que as coisas, que muitos grupos estão, é pura toxina, é puro estresse, entendeu? Não serve para nada, isso não agrega nada na sua vida, atrapalha a sua vida e baixa a sua vibração, tá? Então tá aí a segundo desafio para você, tá? Segundo desafio. A outra coisa que é muito importante também, você ter cuidado, né? Porque as pessoas, a prosperidade, como eu falei, ela é um caminho, né? Ela é algo que está associado a um caminho de evolução, né? Então você precisa direcionar a sua energia com clareza para aquilo que você quer prosperar, para aquilo que você quer evoluir, tá? Então veja bem, vamos aqui trazer um componente espiritual e vamos trazer um componente científico. Por que que Jesus, né? Por que que Jesus, ele dizia quando ele fazia curas, por que que ele dizia para as pessoas, a tua fé te curou? Você está dizendo, não fui eu, foi você que se curou. E ele chegou a dizer que se você tiver fé, você move montanhas, né? E o que é a fé do ponto de vista científico? Isso é uma coisa que eu explico muito bem no meu curso de coaching quântico, né? A fé é uma intenção focada associado a uma emoção elevada. Ou seja, corpo e mente estão completamente alinhados, né? Então você está direcionando a sua intenção para algo com muita clareza. Então, o que Jesus está dizendo é que quando você tem fé, existe um campo, e hoje a gente sabe que existe um campo quântico aqui de intencionalidades, e esse campo, né, é onde está exatamente aquela possibilidade que você quer se conectar, tá? Então você precisa ter uma intenção clara, você precisa ter uma intenção clara. Aí veja bem, o que acontece? Aí você diz, não, eu quero ter dinheiro para viajar pelo mundo, eu quero ter dinheiro para isso, eu quero ter dinheiro para aquilo. Você precisa ter uma intenção clara, né? Ter uma intenção clara e cuidado também. Cuidado, né? Porque eu já falei aqui do Antônio e de muitos ganhadores de loteria que ficam milionários, tá? De uma hora para outra, e de uma hora para outra eles também, em torno de 5 anos, 10 anos, eles ficam pobres de novo, mais pobres do que eram. Então, o que acontece? Você está querendo dinheiro para esbanjar? Você está querendo dinheiro para ostentar? Você está querendo dinheiro porque você quer provar a sua família, ou os seus amigos, ou alguém que você se decepcionou, você quer mostrar poder? Você quer dizer às pessoas que é poderoso agora porque você tem dinheiro? É para isso que você quer ter dinheiro?
Você quer ter dinheiro para poder fazer orgias sexuais? Fazer o que der na telha, né? Ou seja, viver uma vida, digamos assim, sem nenhum limites. Você quer dinheiro para esbanjar, para se embriagar, para fazer festas, para ostentar, tá? Então, é muito importante também você deixar bem claro a sua meta, porque dinheiro, né, dinheiro faz parte da energia do universo, mas ele também está associado ao propósito. Todos nós aqui temos uma missão e temos um propósito. E o dinheiro, ele é muito poderoso para alavancar esse propósito. Mas ele é muito poderoso também, se você não tiver clareza de propósito, ele é muito poderoso para destruir a sua vida também. Por isso que muitas pessoas bilionárias, tiram a própria vida. E fique certo que o problema não é o dinheiro. Não é. Dinheiro é uma coisa boa. Então, eu estou falando isso porque você precisa fazer uma análise interior de qual é o seu desejo de ter dinheiro. Porque dinheiro conectado a baixas energias, isso vai levar você ao fracasso. É como se você estivesse jogando fora a escada que você usou para atingir o topo dos seus desejos. Entendeu? Então, isso é uma coisa fundamental. Você está disposto a analisar os reais motivos pelos quais você quer ter dinheiro? Você está disposta a se conectar a um propósito, a uma missão de vida, em que você, com o dinheiro, você sendo uma pessoa muito rica, você vai contribuir ainda mais para a riqueza do universo? Você vai fazer o bem com o dinheiro? Você está comprometido com o propósito, ou seja, de olhar para você, de investir na sua saúde, investir em conhecimento, em autoconhecimento, e fazer, e usar essa abundância para fazer o seu melhor? Então, gente, isso faz uma diferença muito grande. Porque o que é que acontece? Se você está querendo ter dinheiro para provar para as pessoas que é poderoso, para ter carros de luxo, para ter... E não tem nada de errado você ter carro de luxo, ter a casa melhor do mundo, não tem nada de errado nisso, viu, gente? Veja bem, eu não estou aqui querendo criticar quem tem carro de luxo, quem tem casa, suas mansões. Não tem nada de errado com isso. Mas isso não é prosperidade, né? Isso não é prosperidade em si. Porque, veja bem, se você tem carro de luxo, se você tem a melhor mansão da cidade, né? Se você tem avião particular, tem jatinho particular, se você tem iates de luxo, isso não tem problema nenhum. Isso não tem nenhum problema, tá? Agora, aí eu pergunto, e você é feliz? Você é feliz tendo essas coisas? Você tem saúde? Você cuida da sua saúde? Porque o que é que acontece? Você pode ter o carro do ano, o carro mais caro da cidade, pode ter a Ferrari mais poderosa da cidade, você pode ter mansão, você pode ter o iate, você pode ter... Mas aí você é uma pessoa doente. É uma pessoa que não dorme bem, entendeu? Você vive em depressão, você vive em ansiedade. Você não confia nas pessoas que estão em torno de você, porque você ganhou dinheiro de uma forma que você também, né, ou seja, talvez de uma forma que não foi a melhor, e aí você não confia nas pessoas. Você vive desconfiado de que as pessoas procuram você porque você tem dinheiro. Então, que inferno de vida é esse, entendeu? Que inferno de vida é esse? Então, é importante que você alie o dinheiro, né? O dinheiro, porque você quer ser muito rico? O universo está aí, a abundância está aí. Agora, assim, para que você quer ser muito rico? Qual é o seu objetivo? Tá? Então, isso é muito importante que você purifique interiormente para que você não crie ciladas para você no futuro. Porque, como eu já disse, tem muitos milionários aí se suicidando, e não é por dinheiro.
Também, por outro lado, tem muitos milionários hoje, bilionários, que estão com a visão sobre o dinheiro completamente diferente, né? Que estão nessa lógica do bem maior, entendeu? Aí você entra num campo de abundância, tá? Então, é muito importante que você tenha cuidado, né? Então, veja bem o que eu vou dizer para você aqui, ó. Quanto mais tempo, veja bem, preste atenção. Quanto mais tempo você nutre a pequenez dentro de você, mais pequenez você atrairá para o seu mundo. Então, você precisa, quando eu falei para você, você está disposto a mudar os hábitos que estão bloqueando a sua prosperidade? Entendeu? Porque aí o que é que acontece? Se você está cheio de pensamentos de inveja, né? De mesquinhez, de pobreza, né? De revolta, vingança. Vingança é uma coisa assim muito bloqueadora de prosperidade, porque ela está associada à dificuldade de perdoar. Entendeu? Então a energia que você está colocando na vingança é muito grande, entendeu? Isso vai impactar a tua capacidade criativa, né? Prepotência, arrogância, né? Então, tudo isso, competitividade. Então, veja bem, vamos aqui para um outro ponto, né? Para um outro ponto. O dinheiro precisa ser conquistado dentro de uma perspectiva de criatividade, tá? De criatividade e de cooperação. O dinheiro que ele é conquistado na lógica da competição, ele vem contaminado. Então, aí é onde eu estou dizendo, não, eu quero ter dinheiro para eu mostrar para o meu pai que eu sou isso, eu quero mostrar para a minha família, né, que nunca me valorizou, eu quero ter dinheiro para isso e para isso. Então, você está saindo do foco da riqueza. Né? O dinheiro, ele está tendo um papel, ocupando um papel na sua baixa autoestima. Ele não vai fazer de você uma pessoa rica, você vai continuar sendo uma pessoa miserável. Percebe como é a coisa? Por que é que não é fácil enriquecer? Porque as pessoas confundem, porque pode ser que uma pessoa tenha até uma quantidade de dinheiro, né, que não seja tão grande, mas ela pode ser uma pessoa mais rica do que um milionário, entende? Dentro da perspectiva sistêmica, quântica. Ela, de repente, é uma pessoa feliz com o que ela vive, ela é uma pessoa saudável, ela consegue cuidar da sua saúde bem. Quando eu organizei o terceiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida lá em São Paulo, conheci um homem muito rico, né? Conheci um homem muito rico, ele era um homem que ele tinha uma mega estrutura para feiras, né? Porque eu fiz uma feira, eu fiz lá no Palácio de Convenções AMB, que é um lugar gigantesco, né? Naquela ocasião eu paguei 400 mil, para você ter uma ideia do investimento que eu fiz do aluguel do auditório, mais o espaço da feira. Então era um negócio muito grandioso. E esse senhor, ele tinha uma super estrutura para dar apoio a grandes congressos, a grandes eventos. E ele também tinha uma estrutura de restaurantes, né? Ele também era capaz de botar um restaurante. Só que eu queria fazer um restaurante com alimentação natural e eu terminei tratando só a estrutura física dele. Né? Só que esse senhor, com tanta riqueza, né, que ele era um homem muito poderoso assim na área, né, ele estava doente. Ele estava visivelmente doente, né? Era diabético, tinha pressão alta, né? E você via que ele estava cansado, né? Que ele estava cansado. E isso me chamou a atenção, né? Isso me chamou a atenção, um homem tão rico, tão poderoso, mas ele estava muito doente, né? Ele estava muito doente. E o que aconteceu, curiosamente, né? Meses depois ele morreu. Ele faleceu. Entendeu? Então, aquele homem poderoso, muito rico financeiramente, era muito pobre. Ele não tinha saúde. Entende? Então, gente, a riqueza, o dinheiro faz parte da riqueza, mas o dinheiro só não faz você uma pessoa rica, percebe?
Percebe que o buraco é mais embaixo? Né? Então, né, o buraco é mais embaixo. Você precisa ver. E aí, quando eu digo para você, abandone os grupos de WhatsApp, abandone fofoca e intriga, abandone essas notícias negativas, essas negatividades. É porque se você não fizer isso, você está contaminado. Como é que você vai ter tempo para prosperar se sua energia está sendo tragada pela negatividade dos seus pensamentos? Tá? Você está olhando, né? Se você estiver interessado na vida de alguém, esteja interessado para aprender, esteja interessado para evoluir, esteja interessado para elogiar no que for necessário elogiar. Aí sim é uma coisa bacana. Em PNL a gente chama de modelagem. Então você vai estudar a vida do Dalai Lama, né? Vai estudar a vida dos grandes mestres, do Mestre Jesus, de Buda. Ontem mesmo eu estava relendo sobre a história de Buda, entendeu? Então, assim, precisa se nutrir, você precisa se nutrir de coisas boas que te levem à vibração da abundância. Se você está a maior parte do tempo na vibração da negatividade, né, da competitividade, isso não vai te levar à riqueza. Né? Você pode até chegar a ter muito dinheiro, mas você não vai ser uma pessoa próspera de verdade. Porque a prosperidade, ela está além do dinheiro. Você precisa. Aí, a importância, quando eu falei do propósito. Então, você tem um propósito, né? Você está feliz com o que você faz? Você ama o que você faz? Você tem brilho nos olhos pelo que você faz? Entende? Então, isso traz uma outra conotação, um outro contexto, né? Isso nos leva para um outro contexto, entende? Por isso que, né, quando eu olho aqui, ó, por exemplo, ó, na escala do Hawkins, né, eu mostrei essa escala em outra live, vou mostrar de novo para vocês, né? Ele mostra a relação entre os níveis de consciência e os problemas sociais. Tá? Então, você precisa curar as causas do que não te faz prosperar. Entendeu? Porque senão você corre o risco de ganhar muito dinheiro e perder, né? E ficar pobre de novo. Ficar até mais pobre do que já foi, como muitos ganhadores de loteria. Então, o Hawkins mostra que abaixo da frequência de 50 Hz, né? De 50 Hz, que é exatamente ali onde está a apatia, né? Onde está a vergonha, né? 97% das pessoas estão desempregadas né? Quem está nesse nicho. 65% das pessoas que estão muito presas a negatividades, a culpa, né? Então, 65% dessas pessoas são pobres no sentido financeiro. Né? Há uma relação, e o nível de felicidade de uma pessoa que vibra muito na frequência da vergonha, né? Da apatia, pessoa apática, sem energia, sem força, até o Deus que ela vê é um Deus perverso, é um Deus duro. 0% de chance dessa pessoa ser feliz. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês no início, você está disposta a mudar os hábitos que bloqueiam a sua prosperidade, porque, gente, tá cheio de curso de pessoa falando de prosperidade, de ganhar dinheiro. Né? E eu estou querendo trazer para vocês que prosperidade é algo muito maior. Não tem nada errado de você ter muito dinheiro, de você ser milionário e bilionário, mas você precisa curar as causas que atrapalham a sua prosperidade, porque senão não vai adiantar de nada, tá? Então ele mostra também que as pessoas aí, ó, entre 50 e 100 Hz, que é a frequência da alegria, a frequência do medo, da culpa, 75% das pessoas estão desempregadas, a taxa de
Não, a vergonha é você ter passado por alguma coisa que lhe envergonhou muito, né? Que você tem muita vergonha, você tem vergonha do seu corpo, você tem vergonha de uma situação onde você foi humilhada, passou por uma situação de humilhação, né? Então você guarda essa vergonha, então isso bota você para baixo, entendeu? Sim, tem as causas sistêmicas, como a Lília Siqueira está dizendo, tem as causas sistêmicas, com certeza. Então, o buraco é mais embaixo, a gente vai ver, nós vamos precisar. Aí tem uma causa sistêmica que eu falo com frequência, que é, você está disposta a rever a relação com seus pais, a perdoar os seus pais, a tomar os seus pais, tá? Então, essa é uma das causas sistêmicas mais comuns que afeta a prosperidade, né? Principalmente a relação com o pai, tem uma relação direta com o dinheiro. Tem uma relação direta com o sucesso financeiro. A mãe é um sucesso na vida, a mãe traz para a vida, o pai leva, né? Então, exclusão de pais dá problema. Tem vergonha do corpo, né, Raquel? Então vamos trabalhar essa vergonha, né? É importante trabalhar isso. Eu estou trazendo aqui, gente, porque as pessoas não fazem ideia. Nós estamos com índices muito altos de pessoas além de sobrepeso no Brasil. E o sobrepeso, a obesidade, muitas vezes ela tem a ver com questões de abuso, elas têm a ver ali com aquela fase da amamentação, né? Ela é um traço de caráter que o Reich identificou. Então é muito importante a gente procurar olhar com profundidade para as coisas, né? Porque as pessoas estão atrás de uma pílula mágica. Pensa que ser rico só é fácil você ser rico, mas você tem um caminho, né? Tem um caminho. Aí vamos voltar para Jesus, né? Vamos voltar para Jesus, porque aí é uma coisa fundamental. Se você está buscando ser uma pessoa rica, né? Como alguns disseram aqui, eu quero ser uma pessoa milionária, tá? Não tem nada de errado com isso, tá tudo certo. Você pode ser milionária, bilionária, arquibilionária, tá? Agora, é muito importante que você busque, né? Busque exatamente essa correção de rumo, né, que pode estar travando a sua prosperidade, entendeu? Para que você não adquira o dinheiro e depois você perca. Né? O dinheiro venha de uma forma maldita, você conseguiu de uma forma que não é adequada, entendeu? Então, cuidado, né? É uma energia, e tudo que vai volta, né? A lei de causa e efeito. Então, vamos entender. Existe o nosso pensamento aliado com o nosso sentimento, ele impacta o campo. Isso é claro, né? Ele impacta o campo e ele pode sim, né? E ele pode direcionar você para uma vida de riqueza. Agora, veja bem. Quanto tempo você sustenta um pensamento positivo na sua cabeça? Raquel, eu recomendaria você começar por fazer uma constelação. Eu recomendo você participar do treinamento quântico da liberdade sistêmica, que começa nessa segunda-feira, tá? Amanhã, às 8. Eu vou mudar o horário, era 27, vai ser às 29 agora, tá? 20 horas e 9 minutos. E se você puder, participe da comunidade quântica, porque na comunidade quântica eu posso também lhe acompanhar, posso lhe dar algum apoio, tá? A gente faz um atendimento terapêutico por mês, mas você pode fazer 2 aulas ao vivo, na comunidade, vai ser inclusive nesse dia 19, eu vou estar dando aula para a comunidade, eu faço um atendimento terapêutico, então eu posso acompanhar, né? Você pode fazer perguntas para mim, tem um grupo fechado do Facebook, você pode fazer perguntas direto para mim, né? Claro que eu tenho um trabalho mais profundo, que é um trabalho de mentoria, que eu atendo uma pessoa só, no Zoom, tá? Então esse é um trabalho para quem quer, né? A gente pode trabalhar cura, qualquer coisa, né? Então esse é um trabalho de 10 encontros no Zoom, né? Que também é uma outra possibilidade. Entre em contato aí com a nossa equipe e veja o que é que se adequa melhor. Mas faz o treinamento amanhã, começa amanhã, porque aí você vai ter uma série de conteúdos,
né, eu vou falar de liberdade sistêmica. Então, como é que você pode ser uma pessoa livre se você tem situações na sua vida, seja de vergonha, de apatia, de culpa? Não tem. Uma pessoa que carrega muita culpa. E a religião, a forma como a religião foi passada, gente, nós praticamente criamos modelos distorcidos de passar as coisas. Então, vejo que o sistema médico, ele é baseado na doença. E o que é que acontece? Cada dia mais pessoas doentes. A religião foi muito baseado em culpa e em medo, né? E em pecado. E veja quantas pessoas religiosas desconectadas, em nome de Deus, fazendo coisas negativas, né? gerando desconexão. Entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar para essas questões. Porque é como se o que o mestre Jesus falou sobre fé, isso não foi colocado em pauta, não foi colocado na transmissão do conhecimento religioso como um dos aspectos mais essenciais do seu ensinamento. Foi amor e fé. Amor e fé. E se você tem a capacidade de mover montanha, você tem capacidade de atrair riqueza para a sua vida. Agora, aí a pergunta é, qual a intensidade da sua vibração? Né? Qual a intensidade da sua vibração? Porque você pode estar ali direcionando a intenção de ser uma pessoa rica, de ser uma pessoa milionária, de ser uma pessoa bem-sucedida, mas aí você pensa ali 2 minutos sobre isso e depois você vem uma enxurrada de sabotadores dizendo que isso é complicado, tenha cuidado com esse negócio de ter dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro, né, daqui a pouco atrai falsos amigos, aí tem uma pessoa que vai dizer, mas isso não é coisa de Deus, e o dinheiro é uma coisa suja, o dinheiro não sei o quê, não sei... Aí eu pergunto, como é que vai vir esse dinheiro para você? Entendeu? Então, aí onde está a questão. Se você está no campo, quanto tempo você nutre, você precisa ver quanto tempo... o Lopes está trazendo uma coisa aqui, né? Jamil, né? Carrega muita culpa, medo e frustrações, está certo desempregado. É exatamente esse o efeito, né? É exatamente esse o efeito. Eu agradeço pela sua sinceridade, né? De estar compartilhando isso conosco. Porque é exatamente isso, você não precisa curar isso aí, gente. Não há prosperidade sem saúde, tá? Não há prosperidade sem felicidade, você tem que estar feliz com o que você faz, realizado. Entendeu? Então, assim, não é só ter o dinheiro. Agora, veja bem, todo pensamento de dúvida, né? Todo pensamento de dúvida e de descrença, o que acontece com um pensamento de dúvida, né? E de descrença? Ela simplesmente desvia totalmente o foco da sua energia, né? Por isso, aí a importância do propósito e da fé, né? E essa fé, só um minutinho. Tem um autor que eu gosto muito, né, que ele fala, é o Wallace, inclusive o nome dele, né, que ele fala sobre a ciência, acho que é a ciência de ser rico, alguma coisa assim. E ele fala da fé agradecida, tá? A fé agradecida. Então, você precisa ter fé num nível tal que você já agradece. Gente, para que você seja uma pessoa rica, veja, existem alguns pré-requisitos. Você precisa ter saúde também. Você precisa ter felicidade, precisa estar feliz com o que você faz. Porque só o dinheiro não é um sinônimo. Oi, Marisa, que bom você por aqui. Só o dinheiro apenas não é sinônimo de riqueza sistêmica. Ela é riqueza material. Mas você pode ser uma pessoa muito infeliz, você pode ser uma pessoa muito doente. E aí eu pergunto, você é rica de verdade? Você é uma pessoa rica de verdade? Com infelicidade, acorda sem energia, sem vitalidade. Entende, né?
Entende, né, que o buraco é mais embaixo, gente? Eu, de fato, tenho pensado em... eu ia escrever um livro sobre esse tema, esse é um tema que eu estudo há muito tempo, a questão, no meu livro Dê um Salto Quântico em Sua Vida, tem um capítulo sobre o que eu chamo de ciência da abundância, tá? Então eu estou seriamente pensando em preparar um curso inédito para trabalhar a perspectiva de ganhar dinheiro dentro de uma verdade sistêmica espiritual, né? Ou seja, a prosperidade, né? É o que eu chamo, né, de prosperidade espiritual, né? Ou seja, que nós possamos ser ricos num nível, né, ou seja, encontrar um caminho espiritual para você ser rico, porque o que acontece é que as pessoas estão esquecendo que a riqueza é uma coisa muito mais ampla do que só ter dinheiro. E muitas vezes são pessoas que estão pobres. Elas não são ricas de verdade. Você não pode dizer que uma pessoa que tirou a sua vida é milionário, mas tirou a sua vida porque vivia em angústia, em tristeza, em depressão, é uma pessoa rica. Não é. Porque, na verdade, se ela fosse uma pessoa rica, ela estava gerando uma riqueza com esse dinheiro. Ela estava contribuindo para o bem maior. Tem tanta coisa para ser feita, né? Tá? E a outra coisa, gente, é você não direcionar sua mente para a pobreza, tá? O que mais as pessoas pobres precisam é de inspiração para essa pobreza. Não tem nada de errado você ajudar as pessoas, né? Se você quer ajudar alguém que está precisando, principalmente agora na Covid, muita gente com necessidade. Mas o mais importante é a gente ensinar a pessoa a pescar. Eu vou contar uma história para vocês muito interessante que aconteceu comigo, tá? Eu não sei se vocês que estão aqui estão sabendo, tem gente do Salto Quântico que tem o meu novo livro está na área. E eu recomendo vocês adquirirem, né? Que é o Poder da Autocura. Quem não adquiriu ainda, vai no meu link, tem uma imersão do livro, viu, gente? Então nós vamos mergulhar 2 dias para estudar esse livro aí. A obesidade está adoecendo, né, Raquel? Eu sei disso, mas a obesidade, por trás da obesidade, pode ter essa questão que você trouxe aqui, a vergonha, entendeu? Então tem que ir para a causa. Pode ter situações abusivas, pode ter questões lá na amamentação. Então a gente tem que olhar essa causa, né? Então eu vou contar uma história que aconteceu comigo muito interessante, muito, mas muito interessante. Eu me lembrei disso hoje, quando estava pensando nessa live. Eu fui convidada por uma pessoa aqui em Recife, que trabalha, ela trabalha, faz um trabalho social muito bonito com jovens, né? Ela faz um trabalho muito bonito com jovens de periferia e é um trabalho onde ela ajuda esses jovens a serem empreendedores, né? E aí ela entrou em contato comigo e me convidou para dar uma palestra lá para esses jovens, né? E eu achei a iniciativa dela tão interessante, né? É uma ONG, né? Uma ONG que trabalha com jovens de periferias, exatamente ensinando a pescar. Uma coisa que eu adoro isso, né? Ensinar a pescar. A gente precisa ensinar as pessoas pobres a prosperarem, a usar a mente com esse foco, entendeu? Então eu adorei o convite e eu preparei, né, uma série, eu acho que eu fiz uma doação de quase 20 livros. A data da imersão vai ser no final do mês ou na primeira semana, porque tem pessoas pedindo para ser na primeira semana de setembro. Então eu vou ver qual é a primeira terça de setembro, de repente a gente pode marcar para a primeira terça, tá? Eu me adapto ao que a maioria aceitar, mas as pessoas aqui estão pedindo para ter tempo de ler o livro. Então vai ser no final do mês ou na primeira terça de setembro. A gente pode fazer dessa forma aí. Acho que a primeira terça de setembro, que aí dá tempo as pessoas receberem, lerem, né? E estarem mais preparadas para o processo. Então, preste atenção no que aconteceu, porque essa história é muito significativa, muito significativa. Eu reservei, né? No Kindle, José, você encontra na Amazon. Na Amazon você tem para o Kindle, tá? Ainda não chegou o seu, Maria Ramos, mas ele está a caminho, ele já foi enviado. Eu me lembro que eu fiz o autógrafo do seu livro, então aguarda aí que ele está chegando. O correio hoje a gente não tem muita segurança, né? Tem gente aqui do lado que não recebeu o livro, tem gente lá em São Paulo que já recebeu,
no Rio Grande do Sul já recebeu, e tem gente aqui na Paraíba que não recebeu. Então, ninguém entende a lógica do correio, né? Tem gente aqui no Ceará também, mais perto, que não recebeu. Então, preste atenção. Aí eu reservei lá, acho que foi eu digo, eu vou levar uns 20 livros para esses garotos e vou dar de presente, vou sortear esses livros lá com eles. E aí, né? Eu dei a palestra, e eu vi que tinha um garoto na palestra, né? Oi, Eliane, recebeu o livro? Que legal, passa um bom proveito. Depois me dê um feedback, viu? Olha, e o pessoal que fizer um stories, o pessoal que recebeu o livro e fizer um story, eu vou mandar uma palestra de Laí Ribeiro no simpósio de São Paulo sobre como envelhecer sem ficar velho. Então, quando você receber o livro, faz um print e faz uma story e me marca, que eu vou dar um presente para você, tá bom? E aí, esse garoto, eu percebi... você fez hoje a história, Eliane? Legal, eu quase não vi, eu tava no mato hoje, eu quase não vi. Que legal. Então, Laís, vai anotando aí a Eliane, né? Porque a gente está exatamente passando o livro, o CD para MP3, e assim que estiver pronto, a gente vai mandar para você. Então, a Laís já vai anotar aí essas pessoas que estão mandando histórias. Que legal, obrigado, viu? Então, esse jovem, eu percebi que ele era uma pessoa assim, que ele era, digamos, ele tinha um temperamento questionador, né? Ele tinha um temperamento... agora você precisa me marcar, viu, Eliane? Você faz o stories com o meu link para eu ver, porque senão eu não vejo. Já fez dias, Lisboa? No caso, eu preciso que você faça e me marque, Wallace, _Lima, _oficial, porque senão eu não vejo, porque eu preciso replicar o seu, tá? Quem fez e esqueceu de botar o meu link, faz de novo, né? Faz de novo. Então, esse jovem teve um comportamento meio desafiador. Eu percebi, né, como eu tenho uma certa habilidade de lidar com pessoas, eu consegui levar de uma forma a trazer equilíbrio, mas ele tentou desagregar ali o processo, né? Eu percebi a energia dele e consegui contornar. E aí, quando chegou no final, nós não tinha livros para todo mundo, eu levei uns 20 livros, mas era mais gente. Então, nós resolvemos fazer um sorteio. Então, cada pessoa colocava lá o seu número. E ele foi a pessoa que pediu para fazer o sorteio, né? Para copiar os números e colocar botava o nome da pessoa, né? E aí eu sei que entre eles lá começou a haver um desentendimento, né? Porque as pessoas não confiavam nele. Olha que coisa essa. Ele era um jovem realmente que ele tinha uma conduta um pouco questionável. E aí resolveram não aceitar que ele fizesse. E aí, quando resolveram fazer isso, foram olhar os papéis que ele tinha escrito. E ele, de fato, tinha colocado o nome dele 2 vezes. Olha só. Ele colocou o nome 2 vezes para tirar proveito. Da situação, né? Quando eu olhei para aquilo ali, eu digo, isso vai me dar uma boa oportunidade de trazer uma reflexão para esses garotos aqui, que estão trabalhando com empreendedorismo, né? Então, o Paulo Freire é uma grande referência nessa área, né? Uma pessoa admirável. Então, quando chegou no final, nós fomos fazer o sorteio. Gente, foi uma coisa impressionante, porque saíram umas pessoas da sala e ficou uma quantidade de livros que dava para quase todas as pessoas, só uma pessoa ia ficar sem o livro, né? Sem receber o livro. E vocês sabem quem foi essa pessoa que ficou sem receber o livro? Que não foi sorteado? Foi esse garoto. Foi esse garoto que tentou, né, usar de forma ilícita, colocar o nome dele 2 vezes para ser sorteado. Ele foi o único que não recebeu o livro.
E ali eu aproveitei, né, e trouxe o exemplo dele, né, disse, olha, empreender, e aí tem a ver com prosperidade, entendeu? Você prosperar desse jeito não é prosperidade, isso é pobreza espiritual, gente. Tirar vantagem, mentir, né, se corromper, né? Ele foi o único, Lucy, que ficou sem um livro, foi uma coisa incrível, assim, a lei de ação, de causa e efeito, ela tornou bonito, assim, mas foi rápido, foi muito rápido. Foi espetacular o que aconteceu, porque umas pessoas saíram da sala e ficaram 21 pessoas, e eu tinha levado 20 livros. Uma pessoa ia ficar sem livro, e a pessoa que ficou sem livro foi ele. Então, caramba, aquilo ali o universo me deu assim, de bandeja, me entregou de bandeja assim, né? Ou seja, mandou a bola na marca do pênalti, de chuta aí. E eu aproveitei e dei uma aula sobre isso, né? Eu digo, olha, você é muito jovem ainda, né? Você é muito jovem ainda. Então, que isso sirva para você de aprendizado. Você teve aqui uma bela lição, né? Você teve aqui uma bela lição de que não é essa a melhor forma de você prosperar. Não ouse repetir. Tire, ao invés de você ficar ressentido com isso, tire um aprendizado dessa experiência, porque você está tendo uma oportunidade de crescer e evoluir. Né? Você está tendo a oportunidade de estar com uma pessoa aqui, não estou lhe julgando, mas eu estou dizendo para você que você está tirando no seu próprio pé. Se você quer empreender, a primeira coisa que você precisa ser é uma pessoa justa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa digna, não se corrompa, né? Não seja pequeno, né? Não seja mesquinho, né? Não, ele ficou impactado, ficou com a cara até de choro, entendeu? A garotada ficou querendo tirar sarro dele, eu não deixei também, eu digo, não é hora, não é hora, vamos olhar para o aprendizado, porque o pessoal percebeu e ficou, o garoto é assim, né? Eles querem, ali dar um bullying, se eu não intervisse, né? Então começaram a rir dele, fazer galhofa dele, né? O que é natural, porque ele agiu de maneira errada. Mas aí eu quis aproveitar a história e dizer, gente, vamos tirar um aprendizado disso aqui, porque o mais importante é o aprendizado que fica, né? E ali ele estava tendo uma lição de como não se deve prosperar. Então, se você está querendo ser uma pessoa rica, né, você precisa mudar qualquer tipo de hábito que seja essa coisa de querer tirar proveito, de querer se aproveitar, né? Fique muito atento também para esse hábito de viver pedindo desconto a tudo, de querer só fazer coisa em promoção, entendeu? Assim, não tem nada errado de você, se estão fazendo promoções, você está, mas cuidado, porque tem pessoas que elas pedem desconto para qualquer coisa. Valorize mais as coisas. Invista seu dinheiro. Invista seu dinheiro em conhecimento, em cursos, em livros, porque é um ciclo. Tem pessoas que só querem receber as coisas de graça. Se você oferece uma coisa por R$1, ela reclama, entendeu? Então ela não tem percepção de valor, da importância dela estar investindo, entendeu? Porque se você só compra tudo que você tem, você tem que pedir desconto, você tem que ficar chorando engano, então assim, você está dizendo, eu sou pobre, eu só posso comprar se você me der desconto. E aí, gente, eu, por exemplo, eu tenho uma lógica que eu não peço desconto para pessoas simples. Eu não peço desconto numa feira orgânica, entendeu? Então, assim, eu não peço. Então, assim, tem alguns critérios, né? Se você vai comprar uma coisa de $1 milhão, então, de um valor muito alto, então é natural que você possa, dentro da lei do mercado, ver possibilidades. Tem concorrências também, você pode fazer. Mas cuidado para não se viciar e estar o tempo todo como se você fosse um mendigo, entendeu? Então, e se você vê que o preço é justo, não peça desconto, entendeu? Então, assim, é importante que você entregue mais, por exemplo, nos meus cursos, eu costumo entregar mais do que o curso, né? Ou seja, a pessoa paga um valor menor do que eu estou entregando. Então, isso é importante você fazer também, né? É o que a gente chama de over-delivery,
Então, os resultados que as pessoas obtêm muitas vezes nos cursos de se curar, de se transformar, não tem preço que pague isso. Então, é muito importante você procurar dar até mais do que o valor pago, né? Você está vendendo alguma coisa. Você entregue mais valor, tá? E cuidado, né, com essa coisa do desconto, porque tem pessoas que vai comprar um alface que é R$2 e pede desconto, entendeu? Então, assim, você está tirando o valor, às vezes, de algo que já está em conta, né? Você não está valorizando aquilo. Então, essas atitudes também bloqueiam a sua prosperidade. Porque toda vez que você está agindo de uma forma para tirar proveito de alguém, né, para se beneficiar da sua ação, em detrimento do outro, sem olhar para o outro, isso bloqueia a sua prosperidade. Percebe como são detalhes? Como são detalhes? Quando eu estive na Índia, a primeira vez, eu aprendi muito com o povo tibetano. Porque o povo tibetano moram, eles moram, né, lá em Dharamsala, que é onde o Dalai Lama mora, né? O governo indiano separou uma cidade lá, né? Só que na parte alta da cidade mora os tibetanos, na parte de baixo os indianos. E os indianos, eles vendem qualquer coisa, eles oferecem um preço a você para vender alguma coisa, e se você não quiser, ele sai baixando aquele preço, é uma coisa absurda, eles ficam loucos, ele tem que vender de qualquer jeito para você. Uma coisa que cansa, às vezes, ele sai atrás de você querendo vender, você diz, não, mas eu não quero, não estou precisando, ele diz, não, mas eu faço isso, eu faço, portanto, é uma coisa louca. E os tibetanos, eles vendem lá as suas coisas, mas eles não dão desconto. Eu fiquei muito impressionado com isso. Porque como os indianos, a lógica do indiano era dar desconto em tudo, eu achei que todo mundo era assim. Ou seja, o indiano ele dá um preço e se ele vê que você é estrangeiro, ele bota o preço lá em cima. Teve um menino lá, amigo do meu genro, que estava lá, que comprou uma coisa absurdamente cara, porque não tinha essa lógica do desconto do indiano. Então eles já vivem nessa lógica, por isso que ele também é um povo que vive num nível de pobreza muito grande também. Então, eu pensei que a lógica lá era generalizada do desconto, ou seja, as pessoas nunca davam o preço real das coisas. E quando eu fui comprar objetos, coisas lá dos tibetanos, né, bijuterias, artes, as coisas dele lá, e aí eu fui na lógica do indiano, que tudo dele era com desconto, e eu fui pedir desconto à pessoa do Tibete. Ela disse, não. Aí eu disse, eu quero um colar desse aqui. E se eu levar dois? Digamos que era 20 rúpias, o valor. E se eu levar dois, fica por quanto? Ele disse, fica por 40. E se eu levar três? Ele disse, fica por 60. E se eu levar quatro? Fica por 80. E se eu levar cinco? Fica por 100. Ele não dava desconto. E eu achei aquilo tão interessante, né? Porque eram duas culturas completamente diferentes. Que quer ter proveito, né? Então, o valor que ele dá nunca é o valor real, é um valor que ele é o primeiro valor que ele vai querer vender por qualquer preço. É uma coisa louca, realmente louca, né? Eu tive algumas experiências na Índia, foi muito louco em relação a isso. E o outro que diz, não, o meu valor é justo. Eu não estou, esse é o meu valor mesmo, esse é um valor, não é um valor para negociar. Esse aqui, o valor dessa peça é esse valor. Então, se você levar 2, 3, 4, 5, o valor não muda. Eu achei aquilo muito interessante. E aí, isso me trouxe essa questão do valor das coisas. Então, gente, veja que o caminho de ser uma pessoa muito rica, né, ela é um caminho também do autoconhecimento. É um caminho, né, da cura interior. Né? É um caminho da cura interior. Ou seja, é um caminho de você ser uma pessoa próspera em outros níveis. Entende? Ou seja, não tem nada de errado você, como eu disse, você ter a Ferrari do ano, ter a mansão maior. Não tem. Agora, você é feliz com isso? Você tem saúde? Entendeu? Porque prosperidade sem felicidade e sem saúde não é
não é prosperidade. Está faltando, né? Não é riqueza. Riqueza sem saúde, sem felicidade, está incompleta aí, entendeu? Ou seja, está faltando. Então, isso é muito importante, né? Que você entenda, né? E aí, por que eu estou dizendo para você, sai dos grupos de WhatsApp, para de fazer fofoca, para de fazer intriga, para de ver notícias negativas. Porque esse monte de negatividade vai interferir. Você está aqui com o pensamento de querer ser uma pessoa rica, de você imaginar, né? E aí tem uma coisa que é muito importante. Coloque com clareza o que é que você quer. Pare de mandar enigmas quânticos para o universo. Não, eu quero isso, quero aquilo, não sei o quê. Você manda um monte de coisa como se você mandasse um telegrama, uma carta, um e-mail, mas você manda as letras para a pessoa juntar. Olha, a minha intenção está aí, universo. Junta aí, junto o quebra-cabeça. Então, pare de enviar quebra-cabeças quânticos. Seja claro na sua ideia, seja muito específico, né? Seja muito claro e seja muito específico. E você precisa estar pensando nisso dia e noite. Você precisa estar focado nisso. E perceba qualquer tipo de negatividade que esteja interferindo nesse processo, tá? Ou seja, se você está ali num sentimento, né? Se você está ali num sentimento de insegurança, né? De descrença, de medo, então você está indo para outro lugar. Você está indo para outro lugar. Sentimento, pensamento e ação, exatamente. E ação conectada com aquilo. Então você precisa estar 24 horas conectado com a sua imagem, né, daquilo que você quer chegar. Tá? E é essa fé, eu gostei muito desse termo, essa fé agradecida. É a fé com gratidão, né? Porque aí você começa a observar nas mínimas coisas que acontecem com você, você agradece. Tudo que você percebe, você está diante de uma situação favorável, você agradece, entendeu? Então, porque a gratidão, ela cria essa ponte, o universo está proporcionando, né? E aí você precisa estar em sintonia, é como se você estivesse dizendo, eu estou vendo, eu estou presente, eu estou aqui. E aí você está criando o vínculo com a prosperidade. Você cria o vínculo, né? Você cria o vínculo com o processo do enriquecimento. Então, é muito importante você ficar vigilante, porque a maioria das vezes nós somos os nossos maiores inimigos. E eu falo nisso pela minha própria experiência. Eu não posso baixar a guarda em nenhum momento, tá? Nenhum momento. Preciso me manter firme o tempo todo, né? Se baixou a guarda, né, você vai exatamente estar criando as condições para atrair uma outra realidade. Então, minha gente querida, né, veja que enriquecer não é um caminho difícil, mas não é um caminho fácil, né? Porque enriquecer, dentro da perspectiva quântica, assim, é o shopping das maldades. Dentro da perspectiva quântica, ele vai além de só ter dinheiro. Tá? E como eu sempre digo, dinheiro é uma coisa maravilhosa. Então, foque em ter dinheiro, mas foque em ter dinheiro com propósito, tá? Para que você possa, né, foque em ter dinheiro com propósito para que você possa, quando o dinheiro chegar, você cuida da sua saúde, você procura investir, ou seja, fazer aquilo que você ama fazer. Então, assim, você está aqui para ser o quê? Né? Ou seja, o que é que toca o seu coração? Jamile, como se conectar de forma real
com o universo, sem medo do que vai pedir. Aí é onde tem, Jamile, que limpar a matriz do medo, tá? É por isso que eu estou pedindo a você que participe do treinamento, né? É porque você precisa olhar para a causa do medo. O medo não, a gente não sai do medo por decreto. A gente não deixa de ter vergonha ou de ter culpa por decreto. A gente precisa ir para a raiz e precisa substituir aquela matriz, né? Precisa curar aquilo, né? Por isso que é importante ter essa clareza, né? É por isso que eu estou pensando em fazer um curso, me aprofundar, fazer um curso, talvez um curso mais profundo nessa área, que eu ia escrever um livro sobre isso, né? A editora que pediu, eu estava com esses dois temas, que era cura e prosperidade. A editora pediu para primeiro fazer um sobre cura. O meu próximo livro, possivelmente, vai ser um livro sobre prosperidade sistêmica, ou liberdade sistêmica, né? Porque você não pode falar de liberdade se você está prisioneiro do medo, da culpa, da vergonha, da raiva, entendeu? Como é que você é livre? Né? Não tem como, entende? Então é isso aí. Quem de vocês se interessaria em participar de um curso como esse, gente? Prosperidade, um caminho espiritual para a riqueza. Seria alguma coisa nesse nível. Quem se interessaria de participar? Só para eu ter uma ideia, se vocês se interessariam de participar de um curso como esse. Seria um caminho espiritual, alguma coisa assim. Eu não tenho o nome, eu pensei nisso hoje. Mas, assim, eu tenho muita vontade de fazer um trabalho, de preparar um curso com conteúdo que não tenha no mercado, né, que seja exatamente que ajude as pessoas a limparem essa matriz que exatamente impede a prosperidade. Porque os cursos que tem, é só você arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Você fica pensando em ganhar dinheiro, e não sei o quê. Aí ganha dinheiro. Sim, mas a pessoa ganha dinheiro e não tem como sustentar esse dinheiro. Né? Não tem como sustentar esse dinheiro. Entendeu? Que legal que vocês têm interesse, né? Porque eu acho que estamos precisando de um conhecimento, né, que seja um conhecimento voltado para essa prosperidade sistêmica que eu chamo. Porque, assim, a gente tem que ajudar as pessoas a saírem do buraco. A pessoa está lá, né? A pessoa está lá no buraco, aí você vai dar dinheiro àquela pessoa no buraco, ela não sabe sair do buraco, entendeu? Ela vai gastar, ela vai torrar aquele dinheiro ali, e ela vai continuar miserável, entendeu? Então, nós precisamos criar um caminho, né? Um caminho que ajude as pessoas a ir essa escala, porque o que eu penso, a minha ideia é criar essa transição da escala da ciência, a gente possa ir limpando os programas, né, até que a gente chegue na coragem, né? Até que a gente chegue na coragem, porque quando a gente chega na coragem, aí por isso que eu perguntei para vocês, né? Você quer ficar muito rica, mas você também quer mudar os hábitos? Você topa mudar os hábitos que faz, né? Que legal, Sheila. Que legal. Pois é, eu senti esse chamado esses dias, né? É um tema que eu abordo nos meus cursos, mas eu estou querendo aprofundar, trazer um conteúdo profundo, que a gente possa analisar toda a escala de frequência, para que a gente possa exatamente aquela coisa. Você vai pegar na mão a pessoa que está com vergonha, a pessoa que está no nível de apatia, do medo, da culpa. A gente precisa ter. Essa pessoa precisa ir para um outro nível, entendeu? Ela precisa. Não tem como ela prosperar com vergonha, não tem como ela prosperar com culpa, entendeu? Com medo, né? Porque você está aqui, você não consegue criar a imagem. A imagem vem, mas vem, né? Vem o veneno, né? Você vê o veneno aqui, vê o veneno interferindo aqui. Então, assim, fica praticamente impossível. Por isso que nós temos aí, né, apenas 15%, de acordo com David Hawkins, 15% da humanidade acima dos 200 Hz, tá? 85% da humanidade abaixo de 85 Hz, ou seja, passa a maior parte do tempo, né? Passa a maior parte do tempo vibrando, né, naquilo que não quer, e aí não tem como ela se conectar. Bom, a Nati está
falando da meditação. Natia, eu não vou fazer meditação hoje não, porque eu estou com a garganta um pouco irritada, né? A minha terapeuta me pediu para eu dar um descanso na minha voz e amanhã eu vou dar 3 horas de aula. Mas amanhã, eu prometo a você, na aula de amanhã, eu vou fazer uma meditação sobre a prosperidade amanhã, viu, gente? Eu realmente vou me poupar um pouco hoje, né? Como vocês estão vendo, eu estou com a garganta um pouco irritada, e amanhã eu vou dar uma aula aí entre 2 e 3 horas. Então, eu convido vocês a se inscreverem no treinamento da liberdade sistêmica, porque nós vamos começar a aprofundar essa questão da liberdade, trazendo uma abordagem bem espiritual, e eu vou começar a me movimentar para preparar esse material inédito. Eu acho que vai ser um material inédito, né? Vai ser um material inédito no Brasil e talvez no mundo, dentro dessa questão. Como vocês sabem, eu gosto de me aprofundar muito no que eu faço, e vai ser um material inédito para trazer essa perspectiva da prosperidade. Amanhã é às 20h09, viu, Nath? Então vem para a aula amanhã, eu vou cuidar da minha garganta, vou tomar aqui o meu própolis, o mel, e amanhã nós vamos estar trazendo um conteúdo muito profundo, e no final eu me comprometo com vocês de fazer a meditação, uma meditação especificamente voltada para a prosperidade. A maçã é muito legal também, eu tenho maçã aqui, tá? Então, eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para trazer clareza para vocês, né? Quem está aqui no Instagram, passa lá na minha bio, né? Passa lá na minha bio, se inscreve no treinamento quântico da liberdade sistêmica, né? Até quinta-feira nós estaremos juntos aí, já vamos dar um upgrade nesse conhecimento, tá? E eu vou, quando terminar esse trabalho, a hora que eu vou estar fazendo, né? Eu vou começar a pensar no conteúdo desse curso, onde a gente possa trilhar um caminho, né, um caminho espiritual rumo, né, rumã, eu tenho um chá de rumã aqui, rumã é maravilhoso, eu vou tomar um chá de rumã logo que eu sair daqui, tá, vou fazer um chazinho de alho com limão e mel, com certeza, obrigado. Eita, caiu a live no Instagram, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, deixa eu voltar aqui para o Instagram, minha gente. Que coisa, né? A gente não pode dar brecha no... Tem um pouquinho de paciência que vocês que estão aqui no YouTube, que a live caiu completamente do Instagram, né? Então, deixa eu ver aqui. O título 5 dicas quânticas. Mas que coisa. Nunca mais tinha acontecido isso, né? Eu já estava finalizando. 5 dicas quânticas para ficar muito rico. Bom, eu vou reiniciar aqui só para finalizar, porque o pessoal devem estar ali sem saber o que aconteceu, né? Acabou de uma hora para outra, o Instagram caiu, minha gente. Infelizmente isso acontece. Então eu vou aguardar vocês voltarem aqui só para eu dar um até logo, né? Sinto muito que a live, como vocês perceberam, caiu do nada, né? Caiu assim, pá, né? Acontece isso. Nunca mais tinha acontecido isso, né? Então, como eu estava falando, amanhã nós começamos o treinamento quântico da liberdade sistêmica, a partir das 20h09, e eu me comprometo com vocês de fazer a meditação da prosperidade sistêmica, né? A gente vai estar falando de liberdade sistêmica, então nós vamos fazer a meditação da prosperidade sistêmica, tá? Então, o pessoal do Instagram que está voltando aí, eu sinto muito, mas a live caiu. O conteúdo da live está completo no YouTube, quem quiser ver de novo, tá? Então, eu vou pedir para o pessoal que, de repente, ia assistir, tem gente da Europa que só pode assistir no outro dia. Caiu sim. Caiu sim, Maria Ramos. A live infelizmente, caiu, né? Com certeza, Luci. Esse conteúdo é um conteúdo para vocês que estão na comunidade,
é um conteúdo essencial, porque é exatamente isso. As pessoas estão buscando prosperidade, mas muitas vezes elas estão usando caminhos, né? Funciona. Então, despeço de vocês, né? Sinto muito por ter caído a live no Instagram, mas ela está completa no YouTube e no Facebook, né? Então eu vou me despedir e amanhã, às 20h09, nós estamos iniciando a primeira aula do treinamento quântico da liberdade sistêmica, né? Sobre o câncer, Miranda, podemos fazer sim. Eu tenho uma live sobre o câncer no meu canal com o Dr. Lai Ribeiro. Eu recomendo que você assista, viu, Miranda? É muito importante. Tem lá, né, assim, os detalhes aí com um grande médico, mas oportunamente eu posso fazer uma live sim sobre o câncer. Então, gente, boa noite e até amanhã. Fiquem em paz. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para esclarecer a questão da prosperidade e aguardem, pelo interesse de vocês, eu vou preparar um belo curso para a gente mergulhar nessa questão da prosperidade, destravar tudo aquilo que interfere na prosperidade sistêmica, na prosperidade no nível mais profundo. Até amanhã. Uma boa noite para você.